Boa tarde, meus queridos, e a paz do Senhor para todos. Eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz de Cristo. Nessa tarde eu queria falar sobre um assunto interessante que tem acontecido hoje no nosso país, em outros lugares. É sobre os decretos que tem sido estabelecido por alguns governantes de alguns países, até mesmo do nosso. Então observe, nossos primórdios, os primeiros, nossos antepassados, sempre viveram debaixo de decreto. O povo de Deus, na verdade, sempre viveu debaixo de decreto. Mas o povo de Deus de antigamente teve uma atitude diferente da qual nós não temos hoje. Eu queria mostrar para vocês alguns decretos que foram colocados lá no passado, em que os cristãos viveram nesse tempo e glorificaram o nome de Deus. Observe, houve um decreto da parte de Faraó para que matasse toda a criança dos hebreus que nascesse, sendo filho homem. E ele falou com duas parteiras chamadas Cifra e Puá. E essas duas parteiras, meu irmão, estava designada a quando a criança nascesse, que fosse morta, sendo filho homem. E elas não obedeceram ao decreto de Faraó. Obedeceram a Deus, foram obedientes a Deus. E Deus deu livramento. Houve um outro decreto, irmãos, que está lá em Mateus, no nascimento de Jesus, no capítulo 2. Herodes fica sabendo que ia nascer o Messias, o prometido. E por isso designou aos magos do Oriente para que fosse lá e quando tivesse a certeza que a criança tinha nascido, informasse a ele para ele matar. Mas Deus deu um sonho, despertou os magos e os magos foram por outro caminho. E assim também despertou José para que fosse para o Egito, porque Herodes queria matar a criança. Observe, eles não obedeceram de maneira alguma a Herodes. Não se curvaram. Teve um outro decreto interessante, irmãos, que os irmãos poderiam observar, está lá no livro de Esther, no capítulo 3, no capítulo 4, que fala sobre o decreto que Amã conseguiu para matar os judeus, tanto Mardoqueu, porque tinha raiva de Mardoqueu, como também todos os judeus. Observe, por quê? Porque ele queria que todos os judeus se curvassem diante dele quando ele passasse. Mas Mardoqueu não se curvou em maneira alguma, manteve-se de pé, por isso ele ficou com raiva, se injuriou, levantou um decreto, pediu para que matasse todos os judeus, mas quem acabou caindo na forca? Aquele que levantou o decreto. Houve um outro decreto que os irmãos poderiam entender. O decreto que o rei Nabucodonosor na Babilônia levantou uma estátua de ouro para que todos, não só o povo que estava ali na Babilônia, mas todo da província, se curvasse e adorasse aquela imagem de ouro que ele fez. E deixa eu dizer uma coisa para você, teve 3 homens de Deus que não se curvou. Houve 3 que se manteve de pé, enquanto uma nação praticamente inteira estava de joelho, adorando aquela estátua. 3 homens se manteve de pé na presença de Deus. Que interessante, que alegria para Deus em saber que ainda tem homens de coragem, de pé, na presença do Senhor. E teve um agravante ainda, quando o rei Nabucodonosor perguntou quem poderia livrar eles daquela fornalha ardente. Ele disse ao rei: não é necessário te dizer quem poderá nos livrar. Não é necessário você saber quem poderá nos livrar. O importante é você saber que nós não vamos se curvar. É contra a nossa fé. Nós não vamos aceitar esse decreto. E tem um negócio, se Deus quiser nos livrar, se Ele quiser nos livrar, amém. Se Ele não quiser, amém do mesmo jeito, nós vamos ficar em pé. O outro decreto foi sobre Daniel. Tudo no livro de Daniel. Daniel capítulo 3 vai falar sobre Mesaque, Sadraque e Abednego. E Daniel capítulo 6 vai falar sobre quando se levantaram contra Daniel. E levantaram um decreto para que durante um mês as pessoas não adorassem a um outro Deus, a não ser o Deus do rei Dário. Deixa eu dizer um negócio para você, meu querido. Se eu falar uma coisa para você, Daniel se manteve na sua posição de joelho, orando. Mesmo sabendo do decreto, mesmo sabendo do que iria acontecer, ele se manteve ali na sua posição, buscando a Deus em oração. Deixa eu dizer um negócio para você. Hoje,
É bem verdade que tem alguns decretos levantados por governos e que muitos de nós não têm atentado. Observe, enquanto os decretos estão indo em favor da igreja, beleza, estamos aceitando. Eu quero ver quando o decreto for de contra a sua fé, o que é que você fará? Eu quero ver quando o decreto for de contra as igrejas, como é que a igreja vai reagir? Desperte você, meu irmão. Abra a sua visão espiritual para observar o que é que está acontecendo, ó, de mansinho. Como o inimigo está usando estratégia de mansinho para tentar de todas as formas coagir a sua fé. Isso não pode acontecer de maneira alguma. O povo de Deus tem que reagir, o povo de Deus tem que ter um posicionamento, o povo de Deus tem que ter uma visão espiritual. É necessário, porque nos últimos dias, o que está acontecendo, as coisas que vêm acontecendo na terra, tem deixado a desejar no meio cristão, tem deixado a desejar no nosso meio. Por isso, se desperte, tá aí o aviso, se ligue aí. Fica na paz, forte abraço.